Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Queria também parabenizar vocês pela boa avaliação que vocês fizeram, que vocês continuem com essa pegada, que vocês continuem com essa determinação no estudo de vocês, tá bom? Então, nós vamos entrar em um assunto, já estudamos sobre a região norte, a região nordeste, que é a nossa região, e agora vamos para a região centro-oeste, tá bom? Então, nós temos como o objetivo descrever as paisagens naturais da região centro-oeste, estabelecendo relações entre a localização geográfica e os elementos naturais. Descrever as características do clima do centro-oeste e relacionar a vegetação da região, identificar também, localizar as principais bacias hidrográficas da região centro-oeste e as principais unidades do relevo da região. E por último também vamos identificar e localizar os principais tipos de vegetação da região, que é o cerrado e o pantanal, tá bom? A região centro-oeste é relativamente extensa, ocupando aproximadamente 19% do território brasileiro. Entretanto, seus estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, não são muito povoados, tendo uma das menores densidades demográficas do Brasil. Também outra característica marcando o centro-oeste é sua força no setor primário da economia. As atividades agrícola e pecuaristas são destaque nos 3 maiores estados em extensão territorial, com ênfase para o Mato Grosso, que possui o maior rebanho bovino brasileiro. E a história da região centro-oeste deve ser contada a partir do povoamento da região. Por muito tempo, o centro-oeste brasileiro foi uma área espanhola, devido ao Tratado de Tordesilhas. Durante quase 2 séculos, apenas os jesuítas espanhóis, eles aventuraram-se nas áreas interiornárias para catequizar nativos nas chamadas missões jesuítas. Também, falando um pouco do século XVII, paulistas, conhecidos como os bandeirantes, partiram para as atuais áreas do estado centro-oeste, buscando a busca de ouro e de pedras preciosas. Vocês podem observar aí nesse slide que coloquei aí, falando sobre o clima, falando sobre a extensão e também sobre o clima. Você pode observar aí que a região centro-oeste é composto com esses 4 estados. Pode ver aí o GO, que é a sigla, que é Goiás, o MT, que é Mato Grosso, MF, Mato Grosso do Sul, e DF, Distrito Federal. E o clima do centro-oeste, por não ter saída para o mar, o clima em quase toda a região centro-oeste é o tropical continental. Entretanto, algumas áreas podem apresentar clima equatorial, subtropical e também tropical de altitude. Vejamos alguma característica do clima e também suas áreas de atuação. Por exemplo, o clima tropical continental possui 2 estações bem definidas, como a seca, que é o inverno, e chuvoso, que é verão. Também já o clima equatorial predomina no norte do Mato Grosso, com chuvas intensas e bem distribuídas. O clima subtropical pode ser localizado nas áreas do extremo sul do Mato Grosso do Sul, com as 4 estações bem definidas, que é o inverno rigoroso devido à massa polar antártica, verão quente e chuva regular ao longo do ano. Agora vocês olham aí esse mapa, que está os 4 estados com as suas capitais da região centro-oeste. Estado que tem aí o Distrito Federal, tem como capital Brasília, e chamamos, quem nasce em Brasília é brasiliense. Goiás, estado, capitais Goiânia, quem são chamados de goiano.
Mato Grosso, tem sua capital Cuiabá, são chamados de Mato Grossense. E por último, Mato Grosso do Sul, que é o estado, tem como sua capital, Campo Grande, e pode ser chamado como Sul Mato Grossense ou Mato Grossense do Sul, tá ok? Então esses aí foi os 4 estados com suas capitais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São esses os 4 estados que compõem a região Centro-Oeste. Para finalizar, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo resumindo tudo que eu falei, tá bom? Então, forte abraço e fique com Deus. Tchau. A região Centro-Oeste é uma das 5 regiões do Brasil. É formada por 3 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, mais o Distrito Federal, onde se localiza Brasília, a capital do país e a cidade mais populosa da região. É a segunda maior região do Brasil em superfície territorial, superada apenas pela região Norte. Por outro lado, é a região menos populosa e possui a segunda menor densidade populacional. Por esse motivo, apresenta algumas concentrações urbanas e grandes vazios demográficos. A culinária da região é altamente influenciada pela pecuária, uma das principais atividades econômicas do território. Daí a grande preferência da população do Centro-Oeste por carnes bovina, caprina e suína. Os ciclos de imigração também trouxeram a culinária africana, portuguesa, italiana e síria. E a forte presença indígena liderou a preferência regional por raízes. Ao norte do estado, a proximidade com o Pará refletiu diretamente no preparo de alguns pratos, principalmente os que são feitos com carne de sol e pequi. O Mato Grosso do Sul, no entanto, sofreu forte influência da culinária latino-americana, sobretudo nos ensopados de peixe. Devido à diversidade da fauna pantaneira, carnes exóticas e peixes típicos da região, como o pacu, o pintado e o dourado, também fazem parte do cardápio local. Essa região engloba 3 dos biomas mais ricos do Brasil: a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. A população que se estabeleceu nessa região desenvolveu ao longo dos séculos saborosos métodos de preparar ingredientes exclusivos do Centro-Oeste, que infelizmente passam despercebidos para a maioria dos brasileiros. É o caso do perigoso pequi, popularíssimo entre os goianos, ou da amarga guariroba, uma espécie de palmito acinzentado. Outros ingredientes que se destacam na culinária dessa região são a mandioca, os peixes, as carnes, as farofas de banana, de carne e de ovo, o milho, entre outros. Não se pode deixar de destacar a utilização de muitos temperos especiais, como açafrão, gengibre, jurubeba, uma fruta silvestre e amarga, e pequi. Além dos temperos tradicionais comuns a todas as cozinhas, como alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro e pimentas. Algumas comidas típicas são arroz com suã, que é arroz com um tipo de carne utilizada lá. Casadinho, que é arroz cozido no caldo do feijão. Arroz com pequi. Feijão frito, feijão tropeiro, que é um feijão com torresmo de toucinho fresco. Feijão pagão ou caldado. Quibebe, que é uma mandioca bem picadinha e refogada com sal, cebola, alho, pimenta. Pamonha cozida ou pamonhada, frita ou assada. Mandioca frita com queijo. Empadão goiano. Nas bebidas se destacam os licores de jabuticaba, de leite, de uva, de genipapo, de maracujá.
a gengibirra, uma bebida de abacaxi com açúcar escuro, vinho de caju, ponche goiano, uma batida de maçã, laranja, morango, abacaxi, açúcar, vinho tinto e vinho branco, o capilé, suco de calda de caju, o leite de onça, batida de cachaça, leite de coco, leite condensado e açúcar, o chocolate goiano, que é um chocolate quente misturado gema de ovo e canela em pau, a sembereba, uma bebida de coco, açúcar e água, a jacuba, uma bebida de farinha de mandioca, rapadura raspada e água gelada. Ainda na gastronomia são produzidas conservas e sobremesas diversas. As festas populares associadas à alimentação são a procissão do fogaréu, que acontece durante a Páscoa, na quarta-feira da Semana Santa. Um evento cultural atrai cerca de 10 mil turistas. Nele são destacados os pratos galinha com pequi e guariroba, o empadão goiano e os diversos frutos do cerrado. Também tem a festa junina, que além da quadrilha tradicional, dança-se o cururu, uma dança comum no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também a polca, paraguaia, uma dança típica em países vizinhos, como a Argentina e o próprio Paraguai. Nela é servida a sopa paraguaia, uma espécie de torta de farinha de milho com queijo, muito famosa no Mato Grosso, além de o arroz de carreteiro, que também faz parte do cardápio tradicional. Cururu é uma dança folclórica regional, típica da região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas originária de São Paulo. Pode ser somente cantada com 2 violeiros a disputar versos e repentes. Há 2 teorias sobre a origem do nome da festa. Uma que diz que vem de caruru, uma planta que era cozida com o feijão servido antes do início das orações e da dança. E outra que remete à origem ao sapo cururu.